Você sabia que o título do Palmeiras no Campeonato Paulista vai ajudar a diminuir a dívida com Leila Pereira? Vídeo de hoje do canal da Nicola traz detalhes sobre a premiação gigante a que terá direito o Verdão e fala também sobre o Flamengo mais novo campeão carioca, e o rubro-negro já tem o mesmo número de títulos de Botafogo, Fluminense e Vasco somados nesse século quando o assunto é carioca. Bora te contar também tudo a respeito do pentacampeonato do Atlético Mineiro em cima do Cruzeiro. Tudo também para completar sobre o Vitória batendo o Bahia, Campeonato Goiano, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 e a missão no canal é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações e deixa like, beleza? Primeira informação não é sobre campeões estaduais. Preciso te contar que John Textor resolveu excluir suas contas nas redes sociais. E é a segunda vez que ele faz isso. Momento delicado para o dono da SAF do Botafogo, que foi chamado de fanfarrão pela Leila Pereira nesse domingo, a presidente do Palmeiras, que era a exclusão do John Textor do futebol brasileiro. E também, só para lembrar, recentemente o John Textor pediu ao pessoal da CBF uma reunião com o Edinaldo. Ele quer tentar se entender com o presidente da principal entidade do futebol brasileiro. Bora falar agora sobre o título no Campeonato Goiano. O Atlético Goianiense bateu por 3-1 o Vila Nova, placar agregado de 5-1 e se sagrou tricampeão. São 3 títulos consecutivos. Nunca na história do Atlético Goianiense havia conquistado 3 títulos de forma seguida no Goiano. Os gols da vitória desse domingo marcados 2 pelo Emiliano Rodrigues, 1 pelo Luiz Fernando. O Alisson descontou. Com esse gol do Luiz Fernando, ele também ultrapassou o Paulo Boia e se tornou o artilheiro do Campeonato Goiano. Importante contar, só para completar, que o Dragão já tem 18 taças estaduais contra 15 do Vila, que não ganha desde 2005. O recorde segue sendo do Goiás, que tem 28 conquistas. Bora falar agora sobre o Campeonato Baiano e deu vitória, quebrando um jejum de 6 anos sem a taça. Nos últimos 5 anos, inclusive, o Vitória em vários momentos não conseguiu nem passar da fase de grupos. E o título se deu de forma emblemática, com direito ao presidente Fábio Mota tirando o sarro do Bahia. A frase pós-jogo foi: "O time do Tostão ganhou do time do Milhão", em referência à diferença enorme do ponto de vista financeiro entre os clubes. Desde que foi comprado pelo Grupo City, o Bahia passou a ter investimentos pesadíssimos. Contei para vocês na manhã desse domingo que os salários de Jean Lucas, Everton Ribeiro e Rogério Ceni paga todo o elenco do Vitória e ainda sobra uma grana. A folha do Vitória hoje na casa dos 4 milhões de reais, a folha do Bahia na casa dos 14 milhões. Pois bem, o jogo desse domingo terminou empatado em 1-1. O Wagner Leonardo abriu o placar a favor do Vitória, o Bahia chegou ao gol do empate com Everton Ribeiro, a expulsão do Rezende. Aos 32 minutos do primeiro tempo, o Rezende, jogador do Bahia, fez com que o tricolor tivesse enorme dificuldade, e no segundo tempo, quando o Bahia até teve mais posse de bola, as principais chances do jogo foram todas nos pés do Vitória. Mateuzinho, Alejandro, entre outros, perderam grandes chances. O Marcos Felipe, goleiro do Bahia, foi talvez o grande nome da etapa final, impedindo uma vitória. O placar agregado de 4-3, porque o Vitória havia vencido no Barradão por 3-2. 30º título estadual do Vitória. Reconstrução consolidada, time que era da Série C do Brasileiro, subiu para a Série B, na temporada passada venceu a 2ª Divisão Nacional e agora volta a ganhar um título estadual depois de 6 anos. Já o Bahia vai precisar dar explicações, porque além de um futebol fraco, perda de um título para um rival que gasta muito menos. Hora de falar sobre o Flamengo hegemônico no futebol carioca. Você sabia que foi o 12º título estadual do Flamengo nesse século, desde 2001? Pois saibam que com esses 12 títulos, o Flamengo tem o mesmo número de conquistas de Botafogo, Fluminense e Vasco somados. Flu é quem mais se aproxima do Flamengo com 5 taças. O Botafogo teve 4, o Vasco teve 3, ou seja, 12 títulos para os rivais, 12 títulos para o Flamengo. O de 2024, conquistado de forma invicta, pela 7ª vez em sua história, o Fly é campeão carioca sem perder nenhuma partida, mas teve uma situação ainda mais importante, um único gol sofrido em toda a competição, e esse gol sofrido pelo time reserva, time de júniores do Flamengo, que enfrentou o Nova Iguaçu na fase de grupos. Em todas as outras partidas, o Fla não tomou gols. Placar agregado contra o Nova Iguaçu nas finais, 4-0. O Flamengo havia feito 3-0 no jogo de ida. Nesse domingo, vitória com um golaço de Bruno Henrique para decretar o 1-0. Ah, última coisa importante a respeito desse título.
desde 30 de outubro de 2022 e esse Flamengo super campeão e badalado não conquistava taça. Você vai lembrar, temporada de 2023 de decepções, foram 7 títulos desperdiçados. A última conquista em 30 de outubro de 22 com a Libertadores da América. 38 títulos para o Flamengo, 33 para o Fluminense, 24 para o Vasco e 21 para o Botafogo, que são os 4 clubes que mais venceram o torneio. Ah, só mais uma, 66 mil presentes no Maracanã para a grande festa do primeiro título do Tite com a camisa do Fla. Você acha que o Flamengo vence mais em 2024? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Atlético Mineiro, pentacampeão mineiro. Confesso que cheguei a ter a impressão de que daria Cruzeiro. É que a Raposa, jogando para mais de 60 mil pessoas no Mineirão, atuava por um empate. E ainda abriu o placar no segundo tempo com um gol do Matheus Vital. E naquele momento em que o Cruzeiro vencia por 1-0, podendo levar um gol, o Atlético criava pouco. Até que veio um lançamento do Otávio para o Saravia, que apareceu como homem surpresa e cabeceou de forma bem bonita para marcar o gol do empate do Galo. Saravia que tinha um único gol na carreira, marcado em 2019. O técnico Gabriel Milito, recém-chegado ao Atlético, resolveu mexer, colocou todo o Galo para cima e pouco depois conseguiu marcação de um pênalti ao seu favor. Lucas Silva toca a mão na bola, o Hulk faz o 2-1 em cobrança de pênalti. Nos acréscimos, em contra-ataque, o Scarpa selou o placar de 3-1. Scarpa, que não marcava gols há mais de um ano e meio, vinha sendo muito cobrado e criticado pelo torcedor atleticano. Quinta taça consecutiva do campeonato estadual para o Atlético. Cruzeiro vai amargando um jejum importante. Fazia 42 anos que o Atlético não era campeão por 5 vezes consecutivas. Só para completar, preciso te contar sobre as gozações. O Hulk usou um papelzinho dentro do gramado para dizer quando tá valendo, tirando sarro que nos jogos importantes o Atlético leva melhor em relação ao Cruzeiro. Já o Arana fez uma live depois da partida provocando o Felipe Machado, que havia jogado milho depois do empate em 2-2 lá na Arena MRV. O Arana falou o seguinte: cadê o malandrão que jogou o milho lá na nossa casa? Não vi você pegando sua medalha, Felipe Machado. Sua medalha de vice, no caso, né? Pois bem, 61.582 presentes na partida, novo recorde do novo Mineirão, desde que o estádio passou até essa configuração, 9 pessoas a mais do que o jogo entre Atlético Mineiro e Bragantino no Brasileiro de 2021. Você deve estar escutando ao fundo fogos, é que o Palmeiras acaba de se sagrar tricampeão paulista. Vitória no Allianz Parque por 2-0 contra o Santos, os gols alviverdes marcaram Rafael Veiga de pênalti no primeiro tempo, Aníbal Moreno na etapa final depois de toque de cabeça do Flaco Lopes, argentinos trabalhando na linha de frente. Terceira vez que o Abel se sagra campeão paulista com o Palmeiras e com o mesmo desfecho, com o Palmeiras perdendo o jogo de ida e revertendo a derrota dentro de casa no Allianz Parque. Só para lembrar as outras conquistas, contra o São Paulo, chegou a tomar 3-1 na ida, fez 4-0 na volta. Contra o Água Santa na temporada passada, perdeu no jogo de ida, fez 4-0 na volta. Agora um placar um pouco mais modesto, mas no agregado 2-1 para o Palmeiras. Verdão que chega dessa maneira a 24 taças estaduais, 6 a menos do que o Corinthians. Só para lembrar que a diferença já chegou a ser de 9 e está diminuindo com essa série recente de Abel Ferreira e Companhia Limitada. O Santos tem 22 taças, o São Paulo 21, o Peixe que não vence desde 2016. Queria contar a respeito dos prêmios. Palmeiras vai ter direito ao maior prêmio pelo título estadual. Nenhuma outra federação vai pagar tanto quanto a Federação Paulista, 5 milhões de reais. Mas não para por aí. Palmeiras também tem no seu contrato com a Crefisa uma série de bônus por títulos. O do Paulistão vale 4 milhões de reais. Ou seja, o Palmeiras terá direito a 9 milhões pela conquista. É importante contar que esses 4 milhões da Crefisa devem ser utilizados para abater a dívida que o Verdão tem com a principal patrocinadora, dívida que já chegou perto de 200 milhões de reais e tinha no último balanço divulgado pelo Palmeiras um valor de 21 milhões. Com menos 4, estamos falando de 17 milhões de reais. Palmeiras muito perto de quitar suas pendências com Leila Pereira. E você, que entende sobre o Palmeiras campeão, deu a lógica? Era algo esperado? Era algo natural? O Santos surpreendeu por ter sido rebaixado no Brasileiro do ano passado, ter feito toda uma remontagem de elenco? Use espaço para comentários, esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra daqui a pouco. Tem live no programa, no canal do Nicola. Abraço, tchau!